Olá e bem-vindos ao Ocultos Podcast. Hoje, mergulhamos na fascinante história de um homem cuja obra impactou milhões de pessoas e deu origem a uma filosofia, Allan Kardec. Para nos guiar, temos o especialista Pedro. Obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é meu. Agradeço o programa Ocultos Podcast pela oportunidade para falar desse tema vasto e riquíssimo. Para começar, Kardec é o nome que conhecemos, mas ele nasceu como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem era Rivail antes de se tornar o codificador? É uma ótima pergunta. Rivail era um intelectual respeitado, um pedagogo nato. Nascido em Lyon, na França, em 1804, ele foi discípulo de Johann Heinrich Pestalozzi, um reformador da educação. Ele abriu escolas em Paris e publicou livros didáticos sobre gramática e matemática que eram muito utilizados. Ou seja, ele era um homem de ciência, de lógica e de ensino, o que é crucial para entender o rigor que ele aplicou depois à doutrina espírita. E como é que um professor tão focado na ciência e na razão se depara com os fenômenos que levariam à codificação do espiritismo? Qual foi o ponto de virada? O ponto de virada foram os fenômenos das mesas girantes que se popularizaram em Paris por volta de 1850. Pessoas se reuniam e mesas se moviam, batiam e, eventualmente, começaram a responder perguntas por códigos. Rivail, inicialmente cético, foi convidado por amigos para testemunhar. Sua primeira reação foi: se há algo inteligente por trás disso, deve haver uma causa inteligente. Um verdadeiro cientista, então. Exatamente. Ele não aceitou a primeira explicação. Ele passou a frequentar reuniões, e em vez de se contentar com as brincadeiras, ele começou a fazer perguntas metódicas, complexas, e a comparar as respostas obtidas através de diferentes médiuns, em diferentes locais. Foi essa metodologia que transformou o fenômeno em filosofia. E o pseudônimo Allan Kardec? De onde surgiu esse nome? O nome Allan Kardec foi sugerido a ele por um dos espíritos que se comunicavam, que alegou ter sido Kardec em uma vida anterior, um sacerdote druida. Rivail adotou esse pseudônimo justamente para separar sua obra pedagógica, assinada como Rivail, de sua nova obra filosófica e científica, que era a codificação espírita. E o maior marco dessa codificação sem dúvida é o Livro dos Espíritos, o que torna essa obra tão fundamental. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, é o pilar de tudo. Ele não contém a opinião de Kardec, mas sim a compilação e organização de mais de 1000 perguntas e respostas obtidas por diversos médiuns, formando um corpo coerente de doutrina. Ele estabelece os 5 princípios fundamentais: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Essa obra não ficou sozinha, ela faz parte do chamado Pentateuco Espírita. Quais são os outros 4 pilares? Temos o Livro dos Médiuns, 1861, que é o guia prático sobre mediunidade e os métodos de comunicação com os espíritos. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, que foca na moral cristã e na aplicação desses ensinamentos na vida diária. Em seguida, O Céu e o Inferno, 1865, que aborda a questão das penas e recompensas futuras, desmistificando a ideia de infernos eternos. E por fim, a Gênese, 1868, que trata da formação do universo, dos milagres e das predições sob a ótica espírita. Juntos, esses 5 livros formam o que chamamos de codificação espírita. É notável a abrangência, indo da ciência à moral. Para encerrarmos, qual você diria que é o legado mais duradouro de Allan Kardec no século XXI? O legado mais duradouro é a sua própria metodologia. A doutrina espírita não se baseia na fé cega, mas sim no binômio fé raciocinada. Kardec sempre insistiu que é preciso verificar, comparar e só aceitar aquilo que a razão e a concordância universal dos espíritos confirmarem. Ele trouxe a ideia de imortalidade e reencarnação para o campo do estudo sério e racional, oferecendo uma consolo e um propósito moral muito claros. Essa abordagem humanista e racional continua a atrair pessoas em todo o mundo. Uma história de transformação e de dedicação à razão. Pedro, muito obrigado por desvendar a figura de Allan Kardec para nós.
Eu que agradeço e estou à disposição todas as vezes que o programa Ocultos Podcast precisar. Quero deixar um abraço a toda a equipe desse programa. Siga também o Ocultos Podcast nas outras redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Muito obrigada a todos, até a próxima.